Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Estamos mais uma vez diante da mesa do Senhor e hoje eu recebi o privilégio de poder mostrar o caminho até essa mesa. E eu queria fazer isso pela palavra de Deus. Então, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 22, versos do 15 ao 20. Um texto bastante conhecido, é pelo menos citado uma vez ao mês. Lucas 22, do 15 ao 20. Ouça com atenção a palavra de Deus. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Tome seu assento, mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai, te louvamos por tua santa palavra. Te louvamos por este evento que aconteceu há 2000 anos atrás. Te louvamos porque o Senhor nos deu a Santa Ceia, na qual o Evangelho se torna algo não apenas que a gente ouve, nem mesmo algo que a gente vê, mas algo que a gente come. Então nos alimente nessa noite. Que possamos sair daqui entendendo um pouco mais a respeito da Santa Ceia. Abre o nosso entendimento. Essa é a nossa oração e a gente faz no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, todo dia 25 de junho, milhares de fãs do mundo inteiro do cantor Michael Jackson se deslocam até a cidade de Los Angeles, lá no mausoléu, num cemitério onde o corpo de Michael está enterrado. E os fãs sempre levam cartazes, fotografias, muitas flores, para mostrar o respeito, a admiração que eles têm por tudo aquilo que o Michael Jackson fez. E ele morreu no dia 25 de junho, quando ele tinha 50 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca. E a maioria desses fãs sempre vão vestindo com as roupas que o Michael utilizava. Então eles vão com jaqueta de couro, vão com aquelas luvas brancas, vão com chapeuzinho. Alguns até ousam fazer aquela dancinha marcante do cantor, e pode ficar tranquilo, eu não vou imitar aqui não. E depois dali, todos partem rumo à calçada da fama, onde há uma estrela do Michael Jackson. E lá naquele mesmo dia, no dia 25 de junho, os fãs eles fazem uma vigília em honra, em memória a tudo aquilo que o cantor fez. Mas para que tudo isso? Para quê? Ele não morreu? Ele já não morreu faz 11 anos, então para que, ano após ano, ir até lá e fazer tudo isso? Sabe por quê, irmãos? Porque esse homem, Michael Jackson, é um homem que teve uma grande influência na vida de muita gente. E os fãs, eles julgam que é necessário, pelo menos uma vez por ano, ir até lá e fazer algum tipo de homenagem. E nós estamos também acostumados um pouco com essa ideia de homenagear alguém que já morreu. A gente tem no nosso país, por exemplo, um feriado, o Dia de Finados, em que a gente vai para o cemitério, limpa a capela, leva flores, troca as fotos. E a gente lembra de pessoas que eram amadas por nós, mas que já não estão mais no nosso meio. E hoje, primeiro domingo de setembro, dia de Santa Ceia em milhares de igrejas do nosso país. E talvez muita gente acha que é isso que a gente vai fazer hoje, é levar flores e fotos no túmulo de alguém. Talvez você veio aqui nessa noite achando que Santa Ceia é apenas recordar a vida e a morte de alguém. Mas não, queridos. O que a gente vai ver hoje é que a Santa Ceia é muito mais do que isso. É muito mais do que levar fotos e flores diante de um túmulo. É muito mais do que homenagear a vida e a morte de alguém. Tem algo muito maior acontecendo aqui na Santa Ceia. E é isso que a gente vai ver hoje. Em resumo, irmãos, nós veremos que na ceia do Senhor, nós somos lembrados da aliança, nós somos unidos a Cristo e nós somos unidos uns com os outros. A prática da Santa Ceia, na maioria das igrejas no nosso país, tem sido de celebrar uma vez ao mês, só que isso não é regra, tá? A Santa Ceia pode ser celebrada toda semana, ela pode ser celebrada de 15 em 15 dias, pode ser feita uma vez por mês, como a gente faz aqui, pode ser feita uma vez por ano. O que a gente sabe é que a gente tem que celebrar com uma certa frequência. A nossa igreja optou de fazer uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês, porque não se torna algo tão
rotineiro, a gente não entra nessa rotina, e também a gente não fica muito tempo sem participar da ceia. Então a gente acha que uma vez por mês é um tempo bom. Só que muitas das vezes essa rotina de celebrar a ceia no primeiro domingo de cada mês acaba roubando de nós a paixão que nós deveríamos de ter por esta refeição, por ter pela ceia. E muita gente despreza a Santa Ceia porque não tem o real entendimento do que significa essa refeição. Não é à toa que, para muita gente, e talvez pessoas que estão aqui, a ceia não passa de um apêndice demorado no final do culto. É só o culto, que é um pouco mais longo. Acabou a pregação, tem que ainda fazer todo aquele cerimonial. Mas entenda, amados, a ceia, ela não é opcional para a vida da igreja. Eu sei, ela não é essencial para a salvação, mas ela é parte da vida da igreja. Foi o próprio Senhor Jesus que nos ordenou. O texto que a gente leu, Jesus está nos ordenando a comer e beber. Ele não deixou isso opcional para a vida da igreja. Ele não disse, olha, se vocês tiverem vontade, se vocês tiverem afim, vocês comem, vocês bebem. Foi isso que ele fez? Não. Ele nos ordenou, comam e bebam. Só que antes de a gente entender o que significa a ceia do Senhor, a gente tem que observar o contexto em que Jesus nos deu essa ordenança. Por quê? Porque Jesus não deu ordenança da ceia quando ele estava pregando o Sermão do Monte. Ele não deu ordenança da ceia quando ele estava no Monte da Transfiguração. Ele não fez isso quando ele estava no meio do barquinho com seus discípulos. Quando que ele deu a ordem da Santa Ceia? Foi exatamente na época da Páscoa judaica. Por quê? Porque a Páscoa e a Santa Ceia, irmãos, elas estão intimamente ligadas. E eu queria falar para vocês o que é a Páscoa. Eu sei que isso é uma parte mais histórica, mas eu queria que você prestasse bastante a sua atenção, porque se você entender o que é a Páscoa, você vai ter um entendimento muito maior do que a ceia do Senhor. Quando Jesus realizou e ordenou a Santa Ceia, era exatamente a época da Páscoa. Nos versículos anteriores, desses que a gente leu, lá no versículo 7, Jesus vai dar algumas ordens de como essa última Páscoa deveria ser celebrada. Versículo 7 ele vai dizer, finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual deveria ser sacrificado o Cordeiro Pascual. E aí ele vai dar algumas ordenanças do que os discípulos tinham que fazer. E no versículo 15 ele vai dizer, e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Mas o que é a Páscoa? Crianças, eu lamento dizer isso para vocês, mas a Páscoa não é aquele dia que o coelhinho passa distribuindo ovos de chocolate. Não tem nada a ver com isso. A Páscoa é uma festa judaica. É uma festa do povo judeu. E nessa festa, a refeição que eles comem na festa da Páscoa lembra o povo quem eles eram, de onde eles vieram e o que Deus fez para salvar o povo de Israel. Então a Páscoa é uma celebração anual, em que o povo de Israel, eles mantinham vivo na memória tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Então, eles lembravam do tempo em que eles eram escravos no Egito, o tempo em que eles, durante muito tempo, durante mais de 400 anos, eles foram escravos. Então, eles lembravam da maneira maravilhosa como Deus havia libertado eles do Egito. Então, a Páscoa, quando cada judeu celebrava a Páscoa, eles lembravam de 4 coisas. Primeiro, que eles tiveram a sua vida poupada naquele dia em que o anjo da morte passou. E eles, através do sangue do Cordeiro, tiveram a vida poupada. No dia seguinte, eles foram libertos da escravidão. Depois, Deus fez daqueles escravos o seu povo exclusivo. E Ele deu a refeição da Páscoa para que continuadamente eles lembrassem disso. Se você pegar a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12, lá vai ter diversas orientações de como a Páscoa devia ser celebrada. E é interessante lá que no meio do capítulo 12, o texto vai dizer que eles tinham que fazer tudo aquilo. Sabe para quê? Para que as crianças perguntassem, para que isso? Então, os pais contavam e ensinavam às crianças o dia, o momento, o tempo em que Deus, através do sangue do Cordeiro, salvou e poupou a vida deles. Se você virar a sua página lá no livro de Êxodo, vai se deparar com o capítulo 13, e lá o texto vai dizer que eles tinham que oferecer todo animal primogênito e eles tinham que consagrar a Deus. E para que isso? Novamente o texto vai dizer, eles tinham que fazer tudo isso para que as crianças perguntassem, para que isso? Então os pais ensinavam, os pais contavam o dia em que eles mataram um cordeiro, pegaram o sangue desse cordeiro, passaram nos umbrais da porta, entraram para dentro de casa, assaram aquele cordeiro e comeram. E quando o anjo da morte veio para matar o primogênito, o que aconteceu? O anjo passou por cima porque ele viu o sangue no umbral da porta. Então naquela noite que vida foi poupada lá no Egito, quando eles eram escravos, quando o povo de Israel era escravo, Deus deu uma refeição. No outro dia aconteceu a libertação da escravidão.
E essa refeição que Deus deu nesse meio termo, ela marcou o início de uma nação. Então, quem é Israel? Se você perguntasse para qualquer judeu no Antigo Testamento quem é Israel, a resposta seria a mesma. Nós somos o povo que fomos libertos da escravidão do Egito. Então, essa refeição marcou o início da nação de Israel. E agora, milhares de anos depois, Jesus, com seus discípulos, está comemorando essa mesma festa. E o que Jesus está fazendo aqui nessa última Páscoa, e ele está estabelecendo a ceia no lugar dessa festa, sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo a mesma coisa que Deus fez lá no Egito, lá em Êxodo. O que Deus fez no Egito, irmãos? De novo, Deus poupou o povo da morte, Deus libertou da escravidão, Deus fez daquelas pessoas o seu povo exclusivo e deu uma refeição para que eles lembrassem ano após ano disso. O que Jesus está fazendo na ceia, irmãos? No dia anterior da sua morte, Ele está nos poupando da morte. Ele está nos libertando do nosso pecado. Ele está fazendo cada um de nós o seu povo exclusivo. E Ele também vai nos dar uma refeição para que a gente se lembre disso. Ele nos dá a Santa Ceia, Ele nos dá o pão e o vinho. Ele vai dizer, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Bom, sabe quando a gente tem um carro velho, e a gente é grato a Deus por ter esse carro velho, porque é melhor do que nada. Mas com o tempo a gente vai ficando ansiando por um carro melhor. O dia que a gente vai ter um carro mais completo, com direção hidráulica, banco de couro. E é mais ou menos dessa maneira que os judeus do Antigo Testamento se sentiam. Por quê? Porque eles estavam debaixo da aliança de Deus. Só que a aliança que o povo do Antigo Testamento tinha era uma aliança que era boa, mas era incompleta. Havia perdão de pecados no Antigo Testamento? Havia, mas era incompleto. Vez após vez, eles tinham que sacrificar o cordeiro, tinham que sacrificar animais para que houvesse perdão de pecados. Então, eles estão a todo tempo no Antigo Testamento ansiando por essa nova aliança, que Deus promete a todo tempo. Se a gente ler o livro de Jeremias, de Ezequiel, a gente vai ver que Deus promete um dia em que Ele viria até a terra e Ele faria com o seu povo essa nova e eterna aliança. E nessa nova aliança, Deus escreveria a sua lei não mais em tábuas de pedra, mas escreveria a lei no coração do seu povo. Deus perdoaria os seus pecados de uma vez por todas e nunca mais se lembraria. Então é dessa maneira que os judeus do Antigo Testamento se sentiam. Eles eram felizes porque estavam debaixo da aliança com Deus, mas eles ansiavam por essa aliança melhor e maior. E aí Jesus, com seus discípulos, quando ele está instituindo a Santa Ceia no dia da Páscoa, o que ele faz? Ele vai dizer, este cálice é a nova aliança do meu sangue. O que Jesus está falando aos seus discípulos aqui é o seguinte, olha, todas as promessas do Antigo Testamento, tudo aquilo que foi prometido, essa nova aliança que vocês aguardaram tanto tempo, ela está se cumprindo hoje. Os discípulos estavam vendo diante dos seus olhos as promessas de Deus se cumprindo. E agora, na Santa Ceia, Jesus vai dar elementos diferentes da Páscoa. Ele vai nos dar o pão e o vinho. E a ideia de Jesus de nos dar o pão e o vinho é muito simples. A ideia dele é a mesma que quando eu estava casando, ou quando cada um de vocês se casou, o que a gente fez? Eu coloquei a aliança no dedo da minha esposa, da Nicole, e eu prometi a ela, diante de muitas testemunhas, que eu seria fiel, que eu cuidaria dela, que eu amaria ela. Então, quando a Nicole olha para a aliança no dedo dela, o que ela lembra? Ela lembra das promessas que eu fiz para ela. E é exatamente isso que Jesus está fazendo com o pão e o vinho. Ele não está dizendo que o pão se transforma em algo que não era antes. Ele não está dizendo que o vinho se transforma em outra coisa. Então, assim como o anel continua sendo anel, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. O que Jesus quer mostrar com tudo isso é que quando a gente comer esse pão, quando a gente beber o vinho, a gente se lembre daquilo que ele fez. A gente se lembre que o pão representa o seu corpo, que o suco da videira representa o seu sangue que foi derramado. Irmãos, no pão e no vinho, Deus ele está anunciando visivelmente aos nossos olhos que se nós confiarmos em Cristo, nós somos salvos. Irmãos, na ceia, o Evangelho ele se torna algo não apenas que a gente ouve aqui todo domingo o Evangelho, mas na ceia, o Evangelho se torna algo também que a gente vê, e acima de tudo, algo que a gente come. Então, quando Jesus ele institui a ceia, ele começa a trazer algumas mudanças. A ceia vem para substituir a Páscoa, mas ele traz algumas mudanças. Porque como é que a Páscoa era celebrada até aquele momento? A Páscoa era celebrada entre família. Cada família entrava dentro de casa, comia o cordeiro. Mas Jesus, nessa última Páscoa, quando ele institui a ceia, ele faz diferente. Jesus está celebrando não com sua família, ele está celebrando com seus discípulos. Ou seja, Jesus está transformando os seus amigos na sua própria família. Jesus está dizendo para nós que o povo dele não está mais restrito a laços sanguíneos, a etnias, não. O povo de Deus agora traz gente de todos os lados,
traz judeus, mas também traz brasileiros, traz espanhóis, traz ganeses, americanos, italianos. Não há mais distinção diante da mesa do Senhor. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Então, no meio da comemoração da Páscoa, Jesus com seus discípulos, ele institui a ceia. E o que Jesus representava até aquele momento? Qual era o símbolo da Páscoa? O símbolo da Páscoa era o cordeiro. E o cordeiro apontava para quem? O cordeiro apontava para Jesus. E o que Jesus faz na ceia? Ele pega uma coxa de um cordeiro, dá uma mordida, levanta e diz: isso é o meu corpo? É isso que ele faz? Não. Ele pega o quê? Ele pega o pão. E a ideia de Jesus é o seguinte: o cordeiro, Jesus está dizendo, esse é o último que precisa morrer. Daqui para frente, o meu corpo não vai ser mais representado por esse cordeiro, mas por este pão. E aí você pode se perguntar: mas por que não pelo cordeiro? O cordeiro é tão gostoso. O que Jesus quer deixar claro, irmãos, é que não precisa mais haver derramamento de sangue. Não precisa haver mais sacrifício. Aquele cordeiro foi o último que precisava morrer. Jesus é o verdadeiro cordeiro que morreu de uma vez por todas. De forma semelhante, ele pega o cálice e ele vai dizer também a mesma coisa. Não precisa mais haver derramamento de sangue. O cordeiro não precisa mais morrer. O meu sangue vai ser representado agora pelo suco da videira. O que Jesus quer que a gente entenda, irmãos, é que a Páscoa apontava para algo maior. A ceia, ela vem para substituir a Páscoa. Ela vem como cumprimento da Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa, ela não tinha o fim em si mesmo. Ela apontava para algo maior, ela apontava para frente. A ceia, ela aponta para trás. Mas as duas apontam para a mesma coisa. As duas apontam para a cruz do Calvário. Irmãos, a forma mudou, os elementos mudaram, mas o significado continua o mesmo. Entenda isso, meu irmão. O altar virou mesa. Lá no Antigo Testamento, na comemoração da Páscoa, tinha um altar onde o sacrifício era feito, onde o cordeiro era morto. Mas nós estamos aqui comemorando a ceia. Cadê o altar? Eu não estou vendo. O que tem aqui? Tem uma mesa. Por quê? Porque o cordeiro Jesus já foi morto. Não precisa mais de sacrifício. Se lá atrás era necessário o sangue de bodes, Jesus está dizendo: o meu sangue já foi derramado de uma vez por todas. E essa, irmãos, é a nossa maior dificuldade em relação aos católicos. Muita gente acha que o problema da Igreja Católica é a idolatria. E a gente diz: não, eles são idólatras. Mas eu temo em dizer isso. Mas eu acho que nós, evangélicos, somos muito mais idólatras que os católicos. Então, o grande problema da Igreja Católica não é a idolatria. O grande problema da Igreja Católica é em relação à missa. Porque o entendimento oficial da Igreja Católica é que na missa, Cristo está sendo morto. Muitas das vezes a gente acha que a missa é igual ao culto, o padre é igual ao pastor. Não. O entendimento da Igreja Católica é que domingo após domingo, Cristo está sendo novamente morto. Irmãos, é muito sério o entendimento da Igreja Católica em relação à missa. Porque o padre não é o pastor cuidando de ovelhas, não. O padre é o sacerdote matando novamente Cristo. E a hóstia sendo transformada no seu corpo. Irmãos, o entendimento em relação à missa é uma ofensa contra tudo aquilo que Cristo fez. É uma ofensa contra a pessoa de Cristo. Porque para a Igreja Católica, irmãos, o sacrifício de Cristo não bastou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Para eles, o sangue de Cristo precisa ser derramado domingo após domingo. Mas lembra daquilo que Jesus declarou quando ele estava na cruz? Está consumado. O que ele está dizendo é que não precisa mais haver sacrifício, não precisa haver mais morte de cordeiro, não precisa mais haver missa, porque o sangue dele já foi derramado por nós. Irmãos, esse é o nosso primeiro ponto e é isso que a gente tem que entender. A ceia, ela vem para substituir a Páscoa. E na ceia nós somos lembrados que nós entramos em aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa aliança não vai se quebrar. É uma aliança eterna. Só que é algo que a gente tem que entender. Porque a ceia começa com isso, começa com uma lembrança. Mas ele é muito mais do que isso. É muito mais do que uma vez por ano a gente pegar flores e fotos e ir no túmulo de alguém que a gente amava. Não. Sabe por quê? Porque na ceia nós entramos dentro da história e a gente se une não a alguém que está morto, mas a gente se une a Cristo que está vivo. Ele vai dizer: façam isso em memória de mim. E essa ideia aqui de fazer em memória de mim, é muito mais do que a gente simplesmente lembrar: ah, legal, 2000 anos atrás Jesus morreu. Irmãos, é muito mais do que isso. É como se a gente estivesse participando da ceia e durante aquele momento nós sermos transportados diante da cruz, diante do crucificado, e a gente vê Cristo sendo morto, não pelos pecados apenas dos discípulos, mas sendo morto por causa do meu pecado. É olhando para a cruz e vendo Cristo sendo morto. Essa é a ideia do em memória. E essa ideia já vem lá do Antigo Testamento.
Se a gente voltar lá em Deuteronômio capítulo 6, a gente vai ver que Moisés está novamente celebrando a Páscoa. E lembra do que o texto diz? Ele vai dizer o seguinte: para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia que saíste da terra do Egito. Só que o interessante, quando Moisés faz isso, é que ele não está falando para pessoas que saíram do Egito. Ele já está falando para uma outra geração. Mas a ideia é a mesma. Cada judeu no Antigo Testamento, quando celebrava a Páscoa, a ideia era essa: era como se ele mesmo tivesse saindo do Egito. Embora ele nunca colocou o pé no Egito. Os seus pais apenas colocaram, ele nunca colocou. Mas quando ele celebrava a Páscoa, essa era a ideia. É como se ele mesmo tivesse saído do Egito. Então cada geração de Israel dizia: eu celebro a Páscoa por causa daquilo que o Senhor fez por mim quando ele me resgatou do Egito. Eu era escravo no Egito. Irmãos, a ceia é da mesma maneira. Porque a ceia, ela traz o passado para o presente. E a gente entra dentro dessa história de Jesus Cristo. Na ceia, cada um de nós está dizendo: eu como deste pão, eu bebo deste cálice, por causa daquilo que o Senhor fez por mim, quando Ele se entregou por causa dos meus pecados. Irmãos, quando você participa da ceia, você está dizendo: o que Jesus fez foi por mim. Ele morreu pelo meu pecado. O sangue dele foi derramado por causa das minhas transgressões. Então, quando você participa dessa refeição, você está dizendo: isso é verdadeiro. É verdadeiro não somente a pessoas de 2000 anos atrás, mas é verdadeiro em relação a mim. Cristo é o meu Salvador. Irmão, se na Páscoa, lá no Antigo Testamento, Deus salvou um povo para si mesmo através do sangue de Cordeiro, na cruz, agora de uma vez por todas, Deus está nos salvando através do sangue de Jesus Cristo. Ele nos libertou da escravidão que nós estávamos. E agora, Ele nos chama para sermos o seu povo. E Ele vai nos dar uma refeição para que a gente lembre, e isso mês após mês. Então, sempre que a gente participa da ceia, irmãos, nós somos lembrados disso. Nós somos lembrados do quão perdido nós estávamos, mas que o nosso Senhor Jesus é um Deus que salva. E Ele nos salva para sermos seu povo. Então, todos esses benefícios que a gente recebe ao participar da ceia, lembrando daquilo que Cristo fez por nós, da comunhão que agora a gente tem com Cristo ao participar da ceia, só que essa comunhão vai ser demonstrada na comunhão que a gente tem uns com os outros. Por quê? Porque Jesus nos salvou, mas Ele nos salvou para que agora a gente fosse uma única família. É com isso em mente que Paulo vai escrever lá a carta de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17, e ele vai dizer o seguinte: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Irmãos, para muita gente, a ceia tem se tornado uma participação particular. Então as pessoas vêm, participam da ceia, fecham seus olhos, ficam fixadas no pão, no vinho, mas não olham para o seu lado, não olha para a pessoa do outro lado, não olha para frente, não, elas ficam focadas ali. E tem muita gente que acha que o culto de ceia é o mais importante do mês, é o culto que não dá para faltar. E muita gente vem na igreja somente no culto de ceia. Só que esse é um entendimento completamente equivocado. Porque, como o James disse na semana passada, a ceia, ela é o ápice da comunhão da igreja. Se você ficou um mês todo afastado, se você não serviu a sua igreja, se você não se importou com seu irmão, e você vem só para celebrar a ceia, não faz nenhum sentido isso. E essa é a preocupação de Paulo quando ele escreve esse texto aqui. Porque o ponto principal de Paulo é que quando nós participamos da ceia, nós recebemos os benefícios de Cristo, mas também nós temos comunhão com o corpo de Cristo. E normalmente aqui as igrejas, lá de Coríntio, elas celebravam a ceia um pouco diferente. O pão que eles utilizavam ali era um pão diferente do nosso, era um único pão grande, e cada um pegava um pedaço, e essa era a ideia. Eu pegava um pedaço daquele pão, mas eu entendia que eu fazia parte de algo maior, eu fazia parte de um único pão, de um único corpo. E Paulo vai escrever lá no capítulo 11, versículo 23 de 1 Coríntios também, e ele vai repetir as palavras de Jesus, ele vai dizer: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é entregado por vós. Fazer isso. Fazer o quê? Comer, beber? É isso que Paulo está nos ordenando? Não. A ideia aqui é do partir do pão. Por quê? Porque o primeiro entendimento que a gente tem que ter em relação à ceia, que a primeira bênção que a gente recebe é a comunhão do corpo de Cristo. Depois Paulo vai prosseguir e vai dizer: olha, quando vocês comem o pão, quando vocês bebem o cálice, vocês estão anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Por quê?
Porque quando a gente come o pão, quando a gente bebe o cálice, nós estamos anunciando que Cristo morreu pelos nossos pecados. E a gente vai fazer isso até que Ele venha. Mas a primeira ideia, a ideia do partir do pão, é a ideia que o corpo de Cristo continua vivo. E quando a gente despreza uns aos outros, quando a gente despreza a comunhão, o que a gente está fazendo é manchando o corpo de Cristo. Se você participa da ceia, se você come do pão, se você bebe do cálice, você está obrigando a si mesmo, não a cuidar somente de si, mas a cuidar do corpo de Cristo. Se você na ceia está dizendo, olha, Jesus é o meu Salvador, Ele morreu por mim, Ele morreu pelos meus pecados, você está fazendo isso, irmãos, ao lado de pessoas que Jesus também salvou. Ele salvou uma família. Você não pode se comprometer com Cristo sem também se comprometer com a sua igreja. Muita gente diz, olha, eu amo a Cristo. Cristo é muito bom. Eu não gosto é do fã-clube. Eu não gosto é da igreja. Irmãos, não dá. Não dá para você dizer que ama a Cristo se você não ama a igreja. E Paulo está dizendo, se você faz isso, você não é digno de participar da Santa Ceia. E eu queria ler um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 11. Eu queria que você abrisse comigo. 1 Coríntios 11, versículos 17 ao 29. Paulo vai ensinar algumas coisas à igreja de Coríntios a respeito da ceia. Primeira Coríntios, versos 17 ao 29. Nas instruções a seguir, porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto, eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente eu não os elogiarei por isso. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, vocês comem e bebem julgamento contra si. Pensem na melhor maneira de você arruinar uma festa. Final do ano está chegando, festa em família. Se você querer arruinar o jantar, faça o seguinte. Chega antes de todo mundo e aquela mesa toda preparada, coma todos os alimentos e fique bêbado. Pode ter certeza, você vai estragar esse jantar. Infelizmente, irmãos, era exatamente isso que estava acontecendo com alguns na igreja de Corinto. Eles estavam fazendo isso quando se reuniam para participar da Santa Ceia. E Paulo vai dizer para eles, olha, quando vocês se reúnem para pior e não para melhor. Eu não tenho nada para elogiar vocês. E parece que aqui, na igreja de Coríntios, a ceia era celebrada num contexto de refeição. E seria maravilhoso se as igrejas hoje recuperassem isso. Mas isso não é essencial. A ordem da Santa Ceia é nós comermos o pão e beber o cálice. Mas o que estava acontecendo aqui na igreja de Coríntios, irmãos, é que os membros mais ricos da igreja, o que eles estavam fazendo? Eles estavam tratando a ceia, essa refeição que eles tinham como igreja, como se fosse sua própria festa particular. Então eles estavam satisfazendo a si mesmos, eles levavam as melhores comidas, e ao invés de pensar naquele irmão que era mais pobre, que não tinha condições de levar alguma coisa, ele não se importava, ele só se importava consigo mesmo. E aí é por isso que Paulo vai dizer aqui no verso 29, que aquele que come e bebe sem se importar com seu irmão, está comendo e bebendo juízo para si. O que isso significa, irmãos? Significa a gente entender a conexão que existe entre o amor que a gente diz ter por Cristo e o amor que a gente demonstra com os nossos irmãos. Se você está aqui hoje, dia de ceia, proclamando que Cristo é seu Salvador, você está fazendo isso, irmãos, ao lado de outras pessoas que agora fazem parte da sua família. Você está fazendo isso aos pés da cruz, e aos pés da cruz, todos nós somos iguais. Você não pode anunciar a morte de Cristo, você não pode participar da ceia se você despreza o corpo de Cristo. Porque a morte de Jesus, ela nos redimiu e ela nos uniu como uma única família. Se nas suas ações você despreza o povo de Cristo, se você fica um mês inteiro afastado, se você não vem nos cultos, se você só vem no culto de ceia, se você ou vem toda semana, mas fica a semana toda dispersa, não se preocupa com o seu irmão, se ele está precisando de alguma coisa, seja financeira, seja espiritual, seja qualquer coisa, se você não se importa com o seu irmão, Paulo está dizendo, você não pode participar da ceia.
Porque se você participar, você está dizendo, olha, Cristo só morreu por mim. O resto que lute. Mas Cristo só morreu por mim. É dessa maneira que a gente faz, quando a gente não se importa com os nossos irmãos. E esse é um grande problema, irmãos, porque todos nós temos um pouco disso. Nós somos individualistas demais. Nós somos criados numa cultura do individual, em a gente fazer aquilo que é melhor para nós. Como James disse no domingo passado, citando o texto de Filipenses 2, ele vai dizer para a gente considerar o outro como superior a nós mesmos. E é isso que a gente tem que começar a fazer, irmãos. É a gente parar de ficar olhando para o espelho, ficar olhando para nós mesmos e fazendo aquilo que é bom para nós. E a gente começar a olhar para o nosso irmão, fazer aquilo que é bom para o nosso próximo. Então, o ponto principal de Paulo aqui, irmãos, quando ele escreve à igreja de Coríntios, quando ele diz, examine o corpo, examine a si mesmo. Não é que a gente deve chegar na ceia e ficar pensando, será que esse mês eu cometi algum pecado? Será que eu posso participar da ceia? Não, não é isso. Porque se para participar da ceia a gente não tivesse cometido pecado nenhum, então ninguém ia participar e ia ser impossível. Queridos, todos nós aprontamos esse mês. Todos nós aprontamos essa semana. Em última análise, ninguém é digno de participar dessa ceia. Mas nós, que somos indignos, nós chegamos diante da ceia do Senhor com esse espírito não arrogante, achando que a gente é melhor ou superior a alguém, mas a gente chega com um espírito de dependência, com mãos vazias, reconhecendo, Deus, eu não tenho nada para oferecer. E a gente participa então da ceia. E a gente pensa se a gente tem desprezado nosso irmão. E se a gente tem feito isso, a gente procura corrigir. Irmãos, isso é ceia. A ceia é o próprio Evangelho. E eu concluo aqui dando algumas dicas daquilo que a gente tem que fazer quando a gente for participar da ceia. A gente tem que fazer pelo menos 4 coisas. Primeiro de tudo, quando você participar da ceia, você tem que olhar para trás. Você tem que olhar para a cruz de Cristo. Irmãos, o pão que Ele nos deu, o suco da videira que Ele nos deu, representa o seu corpo que foi moído em nosso favor. O vinho representa o seu sangue que foi derramado por causa de nós. Irmãos, Jesus suportou a vergonha, a agonia, a dor. Ele suportou a ira de Deus por conta do nosso pecado. Irmãos, a ceia do Senhor, ela proclama uma salvação, não que a gente deve conquistar, mas que a gente deve receber. A salvação que o próprio Senhor Jesus fez por nós. Quando a gente participa da ceia, isso fica muito claro. Como é que a gente fica? A gente fica em pé, mãos para frente, vazia. A gente não faz nada. Alguém vem nos dar o pão, alguém vem nos dar o cálice. A gente não faz nada. E isso está apontando para a salvação. Nós também não fizemos nada na salvação. Cristo fez tudo. Irmãos, então ao celebrar a ceia com sua igreja, olhe para a cruz, olhe para trás. Olhe para a cruz com alegria, com admiração, com ação de graça. Se você for tentado a crer que os seus pecados que você cometeu são grandes demais, são ruins demais, olhe de novo para a cruz. O sacrifício que Ele fez por você foi suficiente. Segundo lugar, irmãos, olhe ao seu redor. Como a gente viu, a ceia é a refeição da igreja. Então, olhe para o lado, olhe para os seus irmãos e veja essas pessoas que Cristo também salvou. A ceia não é uma experiência pessoal, privada, em que você fecha apenas os seus olhos pensando em si mesmo. Não, abra os seus olhos e veja essas pessoas que estão ao seu lado. Olhe se você não tem pecado contra o seu irmão, se você não tem servido ao seu irmão, e procure o mais rápido corrigir isso. Regozije-se nisso, irmãos, nessa unidade que existe, apesar da nossa diversidade. A gente é muito, e a gente é tão diferente um dos outros, a gente é tão diferente em pensamentos, mas todas as diferenças que nos ameaçam dividir, irmãos, elas não são comparadas com o sangue que Cristo derramou para nos unir. Talvez você olhe para o seu lado e você vê aquela pessoa que não votou no seu candidato e você diz, não, essa pessoa não é digna. Talvez você olhe e você nunca convidaria essa pessoa para sentar na sua mesa. Mas são essas, irmãos, são essas as pessoas que Cristo escolheu. É rico, é pobre, é casado, é solteiro, é preto, é branco. Irmãos, todos nós somos iguais diante da mesa do Senhor. Um teólogo americano, Don Carson, ele vai dizer isso da seguinte maneira: o que une cristãos não é a educação que tiverem em comum, não é o emprego que têm em comum, não é o nível de renda em comum, não é a etnia em comum, não é as visões políticas em comum, nada dessas coisas em comum. Cristãos se unem porque foram salvos por Jesus. São um bando de inimigos naturais que se tornaram um por meio de Jesus. Ao participar da ceia, irmãos, lembre-se disso. Você está unido a Cristo, você está unido ao seu Salvador, mas você também agora está unido a um bando de inimigos que agora se tornaram seus irmãos, se tornaram sua família, por causa daquilo que Cristo fez. Irmãos, na ceia as divisões desaparecem.
É por isso que, ao participarmos da ceia, deve ser plantado em nós um senso maior de unidade, de comunhão, de amor um pelos outros. Então, abre os seus olhos, olhe ao seu redor, veja que quando você foi salvo por Jesus Cristo, você também recebeu essas pessoas, você recebeu essas pessoas como sua família. Em terceiro lugar, irmãos, olhe para dentro de si mesmo. Olhe para dentro de si, mas volte seus olhos para a cruz. A ceia é um momento para a gente se autoexaminar, para a gente confessar os nossos pecados. O Evangelho, ele nos oferece perdão, sabe por quê? Porque a gente precisa de perdão. Cristo morreu e derramou o seu sangue, porque somente isso poderia perdoar os nossos pecados. Então a ceia, ela deve lembrar em nós a nossa necessidade de perdão. Deve lembrar que a gente tem vivido de um modo tão distante do que era para a gente estar vivendo. Mas não pare por aí. Se a ceia tem sido uma ocasião em que a sua culpa tem se agravado, se durante a semana você lembra, olha, essa semana é ceia, eu acho que eu nem vou no culto porque eu cometi aquele pecado. Irmãos, se você pensa dessa maneira, você perdeu completamente a essência da ceia. Porque a ceia, ela anuncia que a nossa culpa foi removida, que a nossa dívida foi quitada, que os nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas. Então, olhe para dentro de si, confesse o seu pecado, se arrependa, mas volte seus olhos para a cruz de Cristo. Que fique um alerta aqui também. Talvez há pessoas aqui no nosso meio que já ouviram falar de Jesus, mas nunca se comprometeu com Ele. Eu gosto daquilo que o Tim Keller vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: lá no Êxodo, não era suficiente você passar o sangue na ombreira das portas. Você tinha que comer o cordeiro. De forma semelhante, irmãos. Não é suficiente você entender que Cristo fez algumas coisas. Não, você tem que comer o cordeiro. Você tem que, pela fé, receber Jesus no seu coração. Você tem que abraçar Ele. Se você não é um discípulo, se você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, eu lamento em dizer, mas hoje você não vai participar. Você vai perder. Mas que hoje seja a última vez. Procure o pastor, procure a liderança da igreja. Não demore a vir a Cristo, porque hoje Ele está te chamando. Então, olhe para o seu coração, olhe para Cristo, olhe para o cordeiro que foi morto e venha, se identifique como um discípulo. Por fim, irmãos, olhe adiante. Olhe para o dia em que Cristo Ele vai nos servir. O dia que Ele vai nos oferecer um banquete maravilhoso. O dia do casamento de Cristo com sua igreja. Irmãos, olha quantos benefícios a gente tem ao participar da ceia. Nós somos poupados da morte. Nós somos libertos do pecado. Nós somos agora o povo exclusivo de Deus. E Ele nos dá essa refeição para que a gente lembre disso. Não é maravilhoso? Mas isso é apenas o aperitivo. É apenas um antegosto. O banquete principal ainda vai ser servido. Irmãos, o dia do casamento de Cristo com o seu povo está chegando. É nesse dia. Lembra o texto que a gente leu? Ele falou para os seus discípulos há 2000 anos atrás que Ele não beberia novamente até que se cumpra o reino de Deus. É nesse dia, quando Cristo voltar, quando Ele se casar com a sua igreja, é que Ele vai beber conosco novamente. Irmãos, no dia em que Deus desferir um golpe mortal contra a morte, no dia em que o medo, o pecado, a tristeza desaparecerão para sempre, nesse dia, irmãos, Deus nos oferecerá um banquete maravilhoso, um banquete delicioso. Nesse dia, nós ficaremos não apenas satisfeitos por Deus, mas nós ficaremos satisfeitos em Deus. Os nossos corações saltarão de alegria. Irmãos, isso é ceia. A essência da ceia é o próprio Evangelho. E o que o Evangelho faz conosco? O Evangelho nos liberta do pecado, o Evangelho nos reconcilia com Deus, nos dá Deus como nosso Pai, Jesus como nosso irmão mais velho, e dá cada um de vocês como nossos irmãos e nossas irmãs. É isso que a ceia faz, irmãos. Ela nos une com Cristo e nos une uns com os outros. Eu termino aqui citando uma bela canção do Paulo César Baruch, e ele vai dizer o seguinte: fui convidado à mesa, larguei minhas defesas, e eu vim reconhecer que eu não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, mas gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui, a graça nos chamou para a mesa do Senhor. Feche seus olhos. Pai, te louvamos. Te louvamos por ter nos dado o teu Filho para morrer pelos nossos pecados, por ter o seu corpo sendo entregue por causa daquilo que a gente fez. Nós não merecíamos, Pai, nós merecíamos a morte, mas nós fomos poupados. Nós merecíamos a escravidão, mas o Senhor nos libertou. E o Senhor fez de nós um povo tão estranho, o seu povo exclusivo, e nos deu essa refeição, nos deu pão e vinho para que a gente se lembre dessas coisas. Pai, nós temos falhado, nós temos vivido de uma maneira tão distante do que é para a gente estar vivendo, mas nessa noite a gente confessa os nossos pecados, reconhecemos que temos que mudar, mas nós olhamos para a cruz e vimos que aquilo que Tu fez foi suficiente. Obrigado, Pai.
Essa é a nossa oração e eu faço em nome do teu Filho. Amém e amém.